Mesmo, tá? Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho a gente está começando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, André, Ayrton, Diego. Depois de dar um feedback aqui no chat, pessoal, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, tá? Enos, Emerick, tudo bem? Yoshi, tudo bem, Yoshi? Como é que você tá? Hugo na área, Georges, Camila, Dr. Ralph Vasconcelos. Boa noite, Lázio. Boa noite, Lucas, Marcelão. Deixa eu ver. Tem bastante gente entrando aqui. Aí, doutor Marcelo Zagri. Tudo bem, irmão? Tiago na área, Vitor, Wilson. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado aí pelo feedback, pessoal, do áudio, tá? O vídeo que não é muito bom, né? Mas faz parte. É o que a gente tem para hoje. Boa noite, Giovanni na área. Obrigado aí pelo feedback, Vitor. Daqui a pouquinho a gente começa, tá, pessoal? Até para prestigiar, né, quem chegou no horário aí para a gente começar. Vou tomar uma água aqui. Então, hoje a gente vai bater um papo aí, pessoal, sobre Exoplan, ferramenta fantástica de planejamento virtual e cirurgia guiada. A gente vai mostrar um pouco da nossa metodologia de trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos, tá? Mostrar algumas possibilidades, né? Vamos fazer um caso juntos aqui para vocês entenderem a dinâmica de trabalho, a velocidade, né? É, Vou mostrar foto de caso clínico também, tá? Um casinho que a gente operou recentemente aqui num dos nossos cursos, tá? E, por favor, ao longo do nosso bate-papo aqui, podem mandar as dúvidas aqui no chat, tá? No final eu vou parar, né, para a gente ir respondendo todas as dúvidas, tá? Então, o máximo de perguntas aí que vocês mandarem, acho que é bem-vinda, porque são bem-vindas, né, para enriquecer, né? A sua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas também, né, e enriquece o nosso bate-papo, tá? Então, a gente vai conversar bastante coisa, mostrar bastante coisa, mas vou tentar ser o mais dinâmico possível, apesar de ser simultâneo aqui com o planejamento, né? Então vocês vão ver exatamente a dinâmica, exatamente o tempo que leva, né? Para não deixar nosso bate-papo muito enfadonho, tá bem? Então, boa noite aí todo mundo. Daqui a pouquinho a gente começa. Doutora Carla na área, boa noite. Boa noite, André, tudo bem? E aí, Felipe? Boa noite, boa noite. E aí, Adriano, tudo bem? Se eu esqueci alguém, Breno tá aí também. Tudo bem, Breno? É que tem muita gente que entrou pelo iPhone, né? Aí não aparece o nome, né? Aparece só iPhone para mim. Mas sintam-se todos cumprimentados aí. Aí, pessoal, antes da gente começar também, se puder dizer para mim aqui no chat quem é dentista e quem é protético ou tem laboratório, né? Só para eu ter noção. É, eu acho que vai ter, assim, obviamente o público-alvo são cirurgiões dentistas, né? Mas eu acho que vai ter muito protesista, muito protético, muito dono de laboratório aqui na jogada. Então, se tiver algum TPD aí ou dono de laboratório, se puder mandar uma mensagem aqui só para eu ter noção, tá? Aí, Yoshinaga, fala Yoshi. Ah lá, já tem dois, três TPDs, ó. CAD Designer, outro tem o Lab, TPD, tá vendo? Tinha certeza que ia ter bastante TPD. De fato, inclusive aqui no Planning a gente tem alguns TPDs na equipe que a gente foi contratando e treinando. Ah, o André falou, tava lá na aula com o Max, né? A gente bateu um papo lá, foi bacana. Felipe aí também, dono de Lab. Então, assim, pessoal, eu acho que nosso bate-papo vai atender tanto quem quer planejar seus próprios casos, quanto quem vai querer planejar para terceiros, né? Para como serviço, né, de laboratório, enfim.
até mesmo quem estiver pensando em começar um trabalho de Play Center aí, né? Obrigado aí pelo retorno. Bom, então vamos começar devagarinho aqui, até para prestigiar, né? Quem chegou no horário, tá? Então, qualquer dúvida, vai mandando aqui no bate-papo, tá? No final eu vou separar um momento só para a gente responder todas, tá? Não vou deixar nenhuma para trás. Bom, vou começar a compartilhar a minha tela, depois vocês me dizem aí se tá bacana, tá? E aí a gente já vem direto aqui para a tela de início do Exoplan, tá? Também, se puder dar um alô aí, quem já trabalha com Exocad, pessoal, dá um alô aí no chat, porque a interface do software, né, ela foi espelhada na interface da Exocad. Então, para quem já trabalha com Exocad, vai ter uma facilidade maior ainda para trabalhar com a ferramenta, porque ela foi toda feita escalonada pensando na interface do próprio Exocad. Então, o odontograma é igual, as funções, muitas delas são idênticas, tá? A gente vai ver que no, no Exoplan algumas ferramentas de enceramento, por exemplo, são mais limitadas, né? Inclusive, muitas vezes a gente entra com os casos já encerados fora para planejar, mas a gente vai conversar isso aqui ao longo do caso. O fato é que é um layout muito amistoso, né? E para quem, porventura, já tiver trabalhado com Exocad, aí vai nadar de braçada, porque faz tudo muito sentido, tá? Bom, então aqui eu vou começar como é que a gente criaria um caso, né? Eu vou botar um teste aqui, aliás, vou botar aula, Exoplan, tá? E mostrar para vocês o caso que eu separei. Deixa eu até abrir aqui. Mostrar antes de entrar no software, só para vocês verem os STLs que a gente vai trabalhar, qual é o casinho, tá? Vou tirar o encerado daqui. Então, o casinho que eu separei para a gente bater um papo hoje é esse aqui, ó, região estética, né? Incisivo central, aqui nesse caso um lateral também, a gente vai conversar um pouquinho, né? Então, inclusive, a gente já vê que é um baita desafio aqui, inclusive. Primeiro que assim, incisivo central é sempre um desafio, né? E aqui é acentuado também por causa desse defeito vestibular super expressivo aqui que a gente está vendo, tá? Então é esse casinho aqui que a gente vai planejar junto, tá? Simultaneamente, e mostrar também as fotos da cirurgia, né? E a aplicação, né, do que a gente tem, do que a gente planejou aqui para o caso, tá bom? Bom, então vou fechar essa parte, vamos começar. Então, aqui, por exemplo, pessoal, estou colocando o nome do paciente, que eu botei a aula Exoplan, né, mas poderia ser um código, inclusive é possível colocar anotações, códigos para busca, tá? E aí vou clicar com o mouse 1 aqui no implante, na coroa aqui do 21, né? E vou colocar planejamento de implante. A gente tem várias opções aqui, tá? Poderia colocar ponto anatômico, por exemplo, para mostrar enceramento. Vou até fazer isso, tá? Vou botar assim, mas depois eu trago um, um caso já encerado aqui para dentro, mas só para a gente mostrar, tá? Obviamente, não vou esgotar todos os recursos, todas as etapas, para a gente deixar o nosso bate-papo mais dinâmico, tá? Então, depois que a gente dá uma olhada no que a gente quer fazer, tem a opção de dente antagonista, adjacente, acho que eu vou simplificar aqui para a gente ganhar um pouquinho de dinâmica, vou salvar o caso, e aí ele habilita aqui para a gente prosseguir com o planejamento, tá? Então, aqui, por exemplo, eu já vou direto para o planejamento, não vou esmiuçar nesse primeiro momento as ferramentas ali do menu, tá? Mas, basicamente, o Exoplan é como se ele fosse, na verdade, dois softwares diferentes, tá? Na verdade, até três softwares diferentes. Ele tem primeiro o que a gente chama de Dental Base, que é a interface igual da Exocad, onde a gente cria as ordens de serviço, onde a gente monta as OS. E aí é como se ele tivesse um software para planejar os implantes, para a gente fazer movimentação, seleção e finalizar o projeto, tá? E como se fosse um segundo software, que é o módulo para desenho de guia cirúrgico, tá? Então, inclusive, há até a possibilidade de adquirir ele separado, né? Alguma, tipo a Dona, a Smart, vendem até separados módulos, tá? Então, na prática, como se fossem dois softwares diferentes. Só que no fluxo de trabalho aqui do nosso dia a dia, ele é integrado. Uma coisa engata na outra, como vocês vão ver. Quando a gente termina o planejamento, ele já engata no desenho de guia, a gente vai poder ver isso juntos aqui, tá? Então, é super intuitivo, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, a primeira coisa que ele já está me pedindo é a tomografia do paciente, TC, tá? Então, o casinho que a gente vai ver hoje é o do Ataíde, um caso bem bacana, tá? A gente já antecipou ele o STL.
Então já vou dar um ok aqui na tomografia para a gente carregar. Estou montando o caso do zero, tá, pessoal? Não tem nada montado aqui, estou fazendo ele totalmente do zero, tá? Bom, primeiro eu vou dar uma configurada aqui. Primeiro detalhe que a gente já vê, né? Tomografia com spandex, tá vendo, pessoal? O afastamento de tecido mole aqui, ó, o lábio levantado. Isso aqui é muito importante para a cirurgia guiada, faz muita diferença na qualidade dos alinhamentos que a gente trabalha, tá? O outro detalhe que a gente já consegue ver aqui que foi feito corretamente é que o paciente está em desoclusão. Vou tirar um pouquinho da segmentação, vou tirar tecido mole. E está desocluído, os dentes não estão encostados, tá vendo? Isso é fundamental também para a cirurgia guiada, porque tanto a gente quanto o próprio software consegue acessar as superfícies oclusais que ajudam a gente na questão do alinhamento, tá? Então aqui eu teria até possibilidades diversas, tá, para manipular essa tomo, transformar isso em STL, por exemplo, cortar excessos, tá? Então, por exemplo, é porque aqui foi feito com FOV 5x8 do Morita, que talvez seja o melhor equipamento hoje no Brasil. Então se a Melissa estiver por aí, um abraço, a RORJ, uma radiologia parceira aqui do Rio, tá? Foi ela que fez esses exames para os pacientes do nosso curso. Um grande beijo. Tá? Um exame de excelência, né? E aqui eu posso, por exemplo, cortar, tá vendo? Tirar o excesso quando a gente recebe aquelas tomas que pega o crânio inteiro, né? O FOV muito grande, ó. Posso tirar os dentes da mandíbula também, só tomando cuidado para não tirar dente, né, da maxila, porque eu vou precisar deles para o nosso alinhamento, tá? Então, vou voltar com o controle da Icon, e aqui eu vou já dar uma clareada aqui na imagem da toma, tá vendo? Com o Ctrl, passei um pouquinho. Com o Shift com e Scroll, eu consigo ir melhorando a luminosidade e o contraste da toma, tá? Mas vamos adiantar aqui para a gente mostrando o nosso passo a passo, tá? Essa etapa é a etapa que eu chamo... o software fala que é definir curva panorâmica, né? Mas, na verdade, eu brinco que, quando eu estou treinando o pessoal aqui do Planning, né? Que nada mais é do que tentar construir aqui uma radiografia panorâmica, né? É você tentar deixar isso aqui o mais próximo possível do que seria uma radiografia panorâmica, tá? Com menos distorção, porque isso aqui vai servir como uma referência, né? 2D, obviamente, né? Não é tridimensional nesse ponto, mas para que sirva aqui que a gente enxergue, né? Exatamente uma vista panorâmica do caso, que inclusive essa tela fica durante o planejamento, como a gente vai poder ver na sequência. Então aqui eu vou só dando uma manipulada para tentar reproduzir o que seria uma radiografia panorâmica desse paciente, tá? Não vou investir muito tempo para a gente ir para a parte mais legal, tá? Então aqui eu vou avançar. Então ele já gerou para a gente lá a nossa panorâmica, tá? Então aqui ele me pergunta o fluxo de trabalho que a gente vai seguir. Se vai ser um fluxo tomo TC mais malha, que seria o quê? Tomografia mais STL, ou tomografia mais escaneamento, né? Melhor dizendo, ou seja, DICOM e STL, tá? Ou se seria um fluxo de trabalho de TC com TC, ou seja, tomografia com tomografia, ou seja, fluxo de pacientes sedentos, né? Fluxo de duplo DICOM, que não vai ser o nosso foco aqui hoje, nesse nosso bate-papo, tá? Então aqui eu vou falar para o software que é um fluxo de escaneamento mais tomografia. E aí, ó, ele automaticamente me pede o escaneamento. Então, vou voltar para a pasta do Ataíde, tá? E vou trazer para cá já o modelo da maxila dele. E aqui a gente entra no ponto que é importantíssimo, né? Que é fundamental. Deixa eu limpar um pouquinho mais essa toma aqui, ó. Que é o alinhamento entre exames, né? O alinhamento, pessoal, ele é o que garante a precisão da técnica, tá? É o fator fundamental, é o alicerce de qualquer planejamento virtual, o alicerce da precisão da cirurgia, né, guiada como um todo, é justamente o correto alinhamento entre imagens. O que é isso, né? É a sobreposição, nesse caso, de escaneamento, tá? Feito com scanner intraoral lá no nosso paciente, ou moldando, digitalizando esse modelo, tá? Um scanner de bancada, por exemplo, perfeitamente possível, não há demérito nisso, tá? Com a tomografia. É a reconstrução desse paciente no ambiente virtual. Então, eu estou trazendo esse paciente para o software para poder fazer a cirurgia antes de fazer a cirurgia. Entende? Para fazer a cirurgia no computador,
para depois fazer na boca do paciente. Então, esse passo aqui é fundamental, tá? Então, aqui a gente desenvolveu um fluxo de trabalho em que a gente busca, para casos dentosuportados, um tripoidismo de arco. Então, traduzindo, né, para quem não está tão familiarizado com os termos, tá? É como se a gente buscasse um tripé, tá? 3 pontos, sendo 2 posteriores e 2 anteriores, como se fosse uma cadeira de 3 pernas, tá? Então, normalmente é o alicerce que a gente trabalha para planejar. Então, por exemplo, vou pegar essa cúspide vestíbulo distal aqui. Então, veja que eu deixo o modelo e tomo na mesma orientação, tá vendo? Para deixar mais aproximado. Então, agora eu vou pegar um ponto central, que vai ser no meu próprio central, tá? Vou clicar aqui na pontinha, no vértice aqui, tanto na toma quanto no escaneamento. E, por último, o último ponto do nosso tripé, eu vou pegar essa cúspide vestibular aqui também, vestíbulo mesial, tá? E vou seguir. Então, ele já vai trazer para a gente uma primeira sobreposição aqui, entre tomografia e escaneamento. Então, eu posso ver essa sobreposição nessa reconstrução 3D, como vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu tirar o Daikon para ficar mais claro. Aqui está o escaneamento e aqui está a tomografia sobreposta a esse escaneamento, tá? Ou a gente pode trazer os cortes e começar a analisar se esse alinhamento está adequado ou não, tá? Só que, inclusive aqui eu já estou para ver que está um pouquinho fora, tá vendo? O escaneamento representado pela linha verde não está em íntimo contato com a mucosa, com essa radiotransparência aqui intermediária. Mas por que isso? É porque eu ainda vou pedir para a inteligência artificial do software corrigir esse meu alinhamento inicial, tá? Então, ele vai agora começar a rodar o algoritmo dele aqui e vai gerar uma reconstrução 3D aqui da tomografia no formato STL. E ele vai começar a usar a inteligência artificial dele para sobrepor com a maior precisão possível. De um lado, o escaneamento, do outro lado, a tomografia, tá? Existe até a possibilidade de, vou mostrar aqui na sequência, de eu mostrar pontos para ele, vou trazer para o meio a tela, olha só, ele transformou a tomografia aqui num segmento, como se fosse um STL, tá? Para ele poder utilizar o algoritmo dele para alinhar isso com o nosso escaneamento, tá? E eu tenho até a possibilidade de, ao invés de pedir para ele usar toda a superfície, eu destacar pontos específicos que eu quero que ele alinhe por eles, tá? Então, vocês estão vendo que ele estava até mexendo agora ali na sobreposição, né? As coresinhas estavam mexendo simultaneamente aqui, que é justamente a inteligência artificial dele sobrepondo essas imagens para a gente. Se eu tivesse selecionado exatamente as regiões que eu quero que ele use, esse cálculo seria até mais rápido, né? Porque teria menos superfície, tá? Então, aqui ele já terminou esse cálculo, tá? Eu vou trazer um corte aqui para a gente analisar novamente. E olha como agora a linha do escaneamento representada, o escaneamento, né, representado por essa linha verde, já bate com a mucosa tomografada, né? Então, aqui a gente tem osso da maxila, tá, no meu mouse. Aqui a gente tem mucosa da maxila e essa linha é o escaneamento. Então, tá vendo como já está batendo? Ó? Olha aqui, mucosa vestibular, coroa. Escaneamento da mucosa vestibular, escaneamento da coroa. E aqui eu vou trafegando ao longo do arco, através dos cortes, tá? E eu posso ir vendo como está esse alinhamento em todo o arco do paciente, ó. Então, só para a gente se localizar, ó, na reconstrução 3D, eu estou bem no centro aqui, estou bem no incisivo, estão vendo? E aí agora, estou indo lá para o segundo quadrante, olha como é que está batendo certinho, mucosa tomografada com mucosa escaneada. Olha o papel do spandex aqui, pessoal, levantando esse lábio, olha o lábio do paciente aqui, afastado. Se esse lábio estivesse tocando, eu não teria essa confirmação vestibular, tá vendo? Então, eu vou levar até a região posterior de um lado, ó, os pré-molares encaixando, certinho, tá vendo? Ó? Mucosa, mucosa, dente, dente, tá? Até a região posterior, e vou para o outro lado agora. Se eu tiver perdido, eu olho a tela da reconstrução 3D, meu traço, meu corte azul, né, tá aqui no central, agora eu estou levando ele para o primeiro quadrante, e a gente vê exatamente o alinhamento preciso aqui para o caso, tá? Então, essa etapa primordial, fundamental, obviamente que requer um pouquinho de experiência, né, dos alinhamentos que são aceitáveis ou não, mas a gente pode ir ajudando vocês aí ao longo do caminho, tá bem? Então, agora eu vou falar para o software que esse alinhamento está ok, que ele está aceitável
que a gente já vai poder avançar direto para a etapa de planejamento de implantes, tá bem? Bom, antes de falar do posicionamento, eu queria só utilizar um slide até para a gente discutir um pouquinho sobre o posicionamento tridimensional de implante, região anterior, alguns conceitos que a gente vem utilizando aqui na rotina do planning, tá? Que são conceitos universais, mas que trazem muita clareza, sabe? Para a gente poder trabalhar os casos, tá? Deixa eu só conferir se a minha tela está aparecendo para vocês aqui, os slides com os implantes. Ok, bacana. Então, basicamente, pessoal, quando a gente vai falar de posicionamento tridimensional em região estética, né, em área estética, a gente tem 3 dimensões, né, quando a gente vai planejar. A gente tem o eixo vertical, a gente tem o eixo antero-posterior, vestíbulo palatino, né, vulgo gap, e a gente tem o eixo horizontal, distância implante-implante, implante-dente. Então, baseado muito em que Sadum trouxe para a gente ao longo dos anos, mas não só Sadum, outros grandes pesquisadores, outros grandes professores ratificando esses conceitos. Então, atualmente, a gente tem trabalhado em área estética, por exemplo, no posicionamento ápico coronal, no posicionamento vertical, na tela do meio, entre 3 e 5 milímetros de distância entre o zênite, entre a margem vestibular da futura prótese e a plataforma do implante. Então, por que entre 3 e 5? Né? Porque isso aqui depende um pouco da interface do implante que a gente vai estar trabalhando. Se a gente estiver trabalhando com uma conexão tipo grão-morsa, uma conexão cone-morsa, a gente trabalha entre 4 e 5 milímetros, porque a gente sabe, histologicamente, até empiricamente, que é a altura necessária, a altura ideal para que seja estabelecido uma área crítica e uma área subcrítica. Eu não vou entrar tanto nesses conceitos de área crítica e subcrítica aqui, em função de não ser o nosso principal tema, né? Mas esse conceito básico aqui de posicionamento acho que vale a pena dizer. Então, por exemplo, se fosse um implante tipo um HI, uma conexão tipo TRI, um tri-channel, então talvez a gente pudesse trabalhar um pouquinho menos, entre 3 e 4 milímetros de altura, tá? Isso aqui é fundamental no planejamento, quando a gente jogar um implante lá no software, a gente vai conversar bastante a respeito disso, tá? Isso aqui faz parte totalmente da nossa rotina, tá? Bom, o segundo conceito, que esse talvez até seja... deixa eu voltar para o primeiro, fundamental falar isso, que é uma raiva que eu tenho da indústria, que empurrou para a gente que os implantes precisam ficar 2 milímetros infraósseo, né? Quem nunca ouviu isso aí, ou quem ainda não usa essa referência até hoje, né? Que o implante, por exemplo, um cone-morsa, um grão-morsa, precisa ficar 2 milímetros infraósseo. Que a gente sabe que, assim, para não falar que não é uma bobagem, a gente pode falar que não é bem assim, né? Referências tridimensionais, como essa, por exemplo, no eixo vertical, mantendo entre 4 e 5 milímetros no cone-morsa, por exemplo, é muito mais importante, né, comprovadamente, né, do que a quão infraósseo esse implante vai estar, sabe? Então, os conceitos mais modernos com relação ao eixo vertical de implante não passam pela quantidade de implante ou pela altura de implante infraósseo, como a indústria ainda afirma em trazer para a gente, tá? Hoje, os conceitos mais modernos são baseados em tecido mole, em espaço para confecção de perfis de emergência, tá, pessoal? Isso é o que garante para a gente estabilidade com o passar dos anos, tá? Um outro conceito que ainda é muito válido, ainda falando em eixo vertical, é a distância, né, de ponto de contato para a crista óssea, né? Não é exatamente o tema do estudo aqui de Sadum, mas é um outro tema que ainda serve como alguma validação, como alguma referência, né? A gente tem aquele clássico de 5 milímetros, né, entre pontos de contato e até a crista óssea, né? Mas é mais uma referência com a probabilidade, né? Inclusive ele tem aquela escalinha, né? À medida que essa distância aumenta, a previsibilidade diminui, tá? Bom, mas com relação a eixo vertical, é assim que a gente tem trabalhado. Com relação a eixo horizontal, talvez essa aqui seja uma referência mais difundida, mais consagrada, que quando a gente normalmente trabalha entre implante e dente, a gente tenta deixar pelo menos 1,5 de distância, né? Pensando
nos espaços biológicos e pensando na manutenção de papila, né? Então a gente tenta deixar entre 1,5 e 2. A gente vai ver no software aqui no Exoplan como é fácil visualizar isso, tá? E quando a gente fala entre implante a implante, a gente tem falado mais ou menos de 3 milímetros, principalmente na altura das plataformas. A gente sabe também, atualmente, que 3 milímetros, por exemplo, esse estudo na época ele foi concebido com implante HE, né? Então a gente sabe que as conexões protéticas hoje estão mais modernas, tem toda a questão da plataforma switch, enfim. A gente sabe que os conceitos hoje são um pouquinho mais, a gente consegue ser um pouquinho mais arrojado e ter ótimos resultados, tá? Mas não deixa de ser uma referência, né, para trabalho. A gente tentar deixar implante com 3 milímetros de distância, implante dente com pelo menos 1,5, às vezes 2, ok? E o último conceito é o conceito de posicionamento vestíbulo palatino, né? Que na verdade é o gap que a gente vai deixar, né, entre parede vestibular do implante e a mucosa, né? Então, no caso do Ataíde, que a gente vai poder ver, isso foi um fator, né, que vai orientar o nosso posicionamento, porque é um cenário onde a gente vai precisar ganhar tecido mole, né? Um cenário onde a gente vai precisar ganhar volume, né, para reconstruir o paciente, tá? Bom, então, basicamente, pessoal, esses são os conceitos que a gente tem utilizado quando a gente trabalha aqui com um posicionamento de implante na região estética, tá? Obviamente, quando a gente vai trabalhar para pontes fixas, os conceitos são outros. Quando a gente vai para trabalhar para próteses tipo protocolo, os conceitos são outros. Quando a gente vai trabalhar com reabilitações totais tipo PF1, PF2, também os conceitos são outros, tá? Mas aí o nosso bate-papo aqui hoje está sendo sobre implantes em área estética. Bacana? Então vou voltar para o Exoplan, tá? Me confirma se a tela já está aparecendo aí para vocês, do software, tá? Bacana? Acho que sim, né? Então, se o pessoal quiser escolher aí o sistema, sim, né, o dente, o que a gente vai planejar aqui para esse paciente, pode mandar no chat aí que eu dou uma olhada. Mas esse caso aqui foi operado com EpiCut. Se eu não me engano, foi operado com EpiCut. Vou mostrar até as fotos aqui da cirurgia para vocês. Bom, por enquanto eu vou só simular para o software aqui que eu vou trabalhar com uma prótese parafusada, tá? E vou seguir. E aqui a gente entra no enceramento, tá? No caso, como era um caso onde eu ia fazer provisório, né, para esse paciente, isso aqui foi uma cirurgia com carga, né? A gente inserou o caso fora, tá? Tem até um enceramento, vou jogar aqui para vocês darem uma olhada. Inclusive, porque é fundamental a questão do conceito, né, do Zenit para a plataforma do implante, tá? Mas aqui, só para mostrar, ó, a gente poderia jogar os dentes aqui e inserar. Como no caso eu botei só uma coroa, ele está entrando só um central. Mas aqui a gente teria a possibilidade de fazer o enceramento no software, bem simples. Ele não tem todas as ferramentas, tá? Mas ele tem várias, tá? Pelo menos de posicionamento. De modelagem, não tanto, tá? Vou tirar aqui, porque o que eu vou fazer? Eu já inserei o caso antes, para a gente ganhar um pouquinho de agilidade, até porque era um cenário onde ia ter provisória, inclusive foi impressa essa provisória, tá? Depois eu vou mostrar o resultado para vocês. Vou adicionar, no caso aqui, como uma referência, escaneamento genérico de malha, tá? Só para a gente ter. Vou dar um OK. E ele já vai vir alinhado, né, com todo o projeto, porque a gente manteve, né, a orientação de dados, né, do projeto, então ele não perde esse alinhamento. Então, veja. O nosso enceramento aqui, espelhando, né, o dente vizinho, um central e um lateral, tá? E aqui, veja, isso aqui é um fator bem legal. Tá vendo a perda de volume gigante que o paciente teve, né? Talvez aqui nem seja tão possível recobrir ou ganhar esse volume todo em um tempo cirúrgico só. Mas veja o conceito aqui que a gente acabou de ver no slide. Aqui, o meu enceramento, ele tem que me dar a orientação da margem vestibular da futura prótese. Então, se a minha ideia é espelhar o Zenit, é tentar ganhar tecido, tentar ganhar altura, para que esse Zenit fique parecido com o Zenit do homólogo dele, o meu enceramento, que vai orientar o posicionamento do implante, tem que estar mais ou menos nessa altura. Então, se eu subir aqui o conjunto, nessa grade lá em cima, vocês vão ver que estão ambos mais ou menos na mesma linha, tá vendo? Isso não é aleatório, pessoal, isso é feito de propósito, porque é isso que vai orientar o meu posicionamento apicoronal do implante, tá? Ainda que depois eu queira
invadir um pouco, ou não vou conseguir o ganho, e se eu quiser recobrir um pouquinho mais do defeito com o dente, o posicionamento de implante já vai estar sendo pensado no zênite ideal, com a altura ideal para estabelecimento de área crítica e subcrítica, tá? Outro detalhezinho é com relação ao enceramento do lateral, que a gente vê aqui que foi respeitado a questão do triângulo estético entre perdão, que eu fiz uma anotação aqui sem querer. Deixa eu tentar tirar. Acho que foi do Zoom, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso. Calma aí, pessoal. Deixa eu sair daqui. Aí foi. Pronto. Vou voltar. Deixa eu passar batido. Vou voltar para o enceramento aqui. Vou passar. Ele vai cair na tela de implante, mas eu vou voltar aqui para a gente terminar a discussão do enceramento, tá? Pronto. Pronto. Então, voltando à questão do triângulo estético, tá? Aqui foi respeitado, né, a proporção. Tá vendo que o meu lateral ele não pode ultrapassar o zênite do central? Então, eu deixei ele até um pouquinho mais puxado aqui, porque era o padrão do paciente se a gente olhar o lateral contra o lateral dele, né, o 12. Então, aqui a gente mantém esse triângulo estético, não deixando o lateral superior ao central, para que não fique com essa inversão desse dito triângulo estético, tá? Bom, então, com relação às considerações do enceramento, eram basicamente essas, tá? A gente aqui vai trazer um enceramento que a gente acabou imprimindo para servir como a nossa referência de planejamento, tá bem? Bom, agora eu vou avançar, vou voltar para onde a gente estava, para a gente começar a falar e mostrar o nosso posicionamento de implante, tá? Tá aqui. Beleza. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, só para a gente ver o que o pessoal pediu mais de implante aqui. Neodente, 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 trauma, neodente, implacil, sim, é picante, neodente, neodente. Neodente ganhou, né? Então, vou fazer um neodente aqui. Pode ser, de repente, o Easy Guide, que é o kit aí do momento, né, pessoal, que a Neodente tem comercializado. Então, vou puxar um Helix aqui pra gente. Bom, pode ser esse aqui. E aí, nesse primeiro momento, eu vou jogar um 3,5 por 11, um 11,5 por 3,75, tá? Então, veja, né? Eu acabei não falando. Quando a gente vem aqui para a biblioteca, a gente tem diversas empresas aqui, né? Deixa eu voltar lá, só para mostrar, né? Deixa eu deletar aqui, pronto. Então, quando eu vou para a seleção de implantes, pessoal, tem diversas empresas aqui, eu baixei a biblioteca dessas 6 empresas aqui, mas tem muitas mais, né? Acho que praticamente todas as empresas que têm kit de cirurgia guiada hoje têm a biblioteca Nexoplan, tá? Por exemplo, aqui eu não puxei Pleno, não puxei MIS, não puxei Intraós, não puxei Titanium Fix ainda para essa máquina, enfim, praticamente todas as empresas que hoje fazem cirurgia guiada, têm kit de cirurgia guiada, vão estar com a biblioteca aqui na Exoplan. Depois, se alguém tiver alguma dúvida de alguma empresa específica, aí também pode mandar no chat que a gente responde no final, tá? Bom, então, Neodente, por exemplo, e aí aparece para a gente a seleção de implantes, né, a biblioteca de implantes. Então, como a gente vai trabalhar com o Easy Guide, então eu vou selecionar um Helix, né, que é o tipo de implante que a gente instala com esse kit, tá? E aí vou deixar um 11,5/375, vamos dar uma olhada como é que isso vai ficar. Então, já aparece para mim a descrição do implante, que a princípio eu estou selecionando, vou confirmar, e aí veja que eu não estou segurando nada no mouse e meu implante já está flutuando aqui, tá vendo? Então ele está flutuando tanto na reconstrução 3D, quanto na radiografia panorâmica que a gente criou naquela etapa que a gente passou, quanto aqui nos cortes, tá vendo? No corte vestíbulo palatino e nesse corte aqui tangente, tá?
Então, aqui, a priori, eu vou até trazer o corte para o meio, tá? Só para a gente largar o implante aqui. E eu vou só clicar, vou largar o implante aqui de qualquer jeito, não estou nem preocupado com o posicionamento agora. Vou só jogar o implante ali para que a gente possa vir para os cortes e trabalhar nesse sentido, tá? Tem um detalhe que, por exemplo, essa é a configuração do software padrão, né? Ele deixa essas janelas aqui para a gente. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com um corte a mais. Vou mostrar para vocês uma dica aí bacana. Eu vou em vistas de implante, ó, e aqui eu ligo mais um 360. Então, vocês vão ver que eu vou criar mais uma janela aqui. Vou fechar. E por que eu gosto disso? Porque, veja que eu fico com um corte aqui azul, uma linha azul, tá vendo as linhas se cruzando, azul, os cortes se cruzando? Então, eu fico com uma linha azul aqui, um corte azul aqui e o outro aqui. Então, o que isso me dá? Isso me dá, ao mesmo tempo, uma vista de 90 graus, uma vista vestíbulo palatina, e, ao mesmíssimo tempo, eu tenho uma vista mesodistal. Entenderam? Então, isso é uma dica aqui que a gente trabalha assim há bastante tempo. Eu acho que facilita muito, porque a gente consegue fazer uma movimentação no sentido antero-posterior, no sentido vestíbulo palatino, e ao mesmo tempo já ver como é que está o osso no sentido mesodistal. Tá? Então a gente trabalha dessa forma. Tá? Então vou trazer aqui um corte vestíbulo palatino, vou só trazer para esse lado. Tá? Então, na reconstrução 3D, olha, pessoal, eu vejo que eu estou bem centralizado, tá vendo? O meu eixo, meu corte está bem centralizado com relação à coroa do dente encerado. Vou trazer ela para o centro. E aí agora eu vou começar a movimentar esse implante, tá? Para deixar esse planejamento mais perto do que vai ser a nossa versão final. Tá? Então, por exemplo, a gente começa a brincar com o implante aqui. Vocês já conseguem ver que eu nem errei tanto na altura, né? Já está bem legal essa altura. Mas se a gente quisesse trabalhar com implante de maior comprimento, seria possível. No caso do EasyGuide, não, né? Porque o EasyGuide só trabalha com implantes de até 13 milímetros de altura, né? Na fresagem convencional dele, tá? Então aqui eu já estou com implante de 13, que seria o máximo. Vou subir aqui para mostrar. Então, só arrastar, pronto, ele já me simula um implante de 13. Muito simples, muito fácil de trabalhar, tá? Então, aqui, por exemplo, eu já vou começar a posicionar esse implante. Já estou olhando na próprio corte, já estou olhando a coroa, então já sei que por essa linha lilás aqui, tá vendo? Onde está saindo o eixo central da minha saída protética, né? Como se fosse o eixo do meu implante, né? E aí, ó, com um pequeno toque no mouse, eu consigo gerar o corte para um lado e para o outro, e eu consigo visualizar uma estrutura anatômica que é fundamental, né, para o planejamento de implante na área decisiva central, que é o nasopalatino, né? Então a gente sabe que a gente sempre tenta fazer os approaches mais palatinos possíveis, né, quando a gente está trabalhando em região anterior, porém há um limite anatômico fundamental e que com o software a gente tem uma clareza absurda disso. É muito fácil enxergar, muito fácil entender a dinâmica, né, entre osso vestibular e naso palatino, por exemplo. Então vejam que aqui eu estou palatinizando esse implante, estou trazendo ele mais para próximo do naso palatino, estão vendo? Deixa eu trazer aqui. Pronto. Mas sem invadi-lo. Então vou deixar mais ou menos aqui. E acabar explicando uma coisa que eu acho que passou batido, que é essa linha branca. Aqui o implante está em amarelo, né, serrilhado, e há essa linha branca no entorno do implante, que nada mais é do que a zona de segurança que o software dá para a gente. Aqui, no caso, ela está configurada para 1,5, tá? Então, aqui é um cenário onde, com a própria margem de segurança, eu já consigo ver se eu estou respeitando a técnica, né, respeitando a margem de erro da técnica, né, respeitando as distâncias biológicas ou não. Por exemplo, aqui, pro naso palatino, eu não estou respeitando a zona de segurança. Concordo? O osso está aqui, eu vou dar um zoom. Nosso osso está aqui no meu mouse e a minha zona de segurança invade. Tá? Porém, como eu costumo dizer, né, bem operado, né, com alguém que sabe o que está fazendo, isso aqui não dá problema. É um tipo de posicionamento que a gente tem bastante segurança para trabalhar. A gente já fez algumas centenas de casos assim, tá bem? E aí, o que eu ganho com isso? Com isso, eu ganho a possibilidade de verificar o quanto de osso vestibular eu vou estar deixando, que a gente sabe que é fundamental para esse tipo de planejamento, tá bem? Então, primeira mensuração aqui que eu gosto de fazer é de enxergar o naso palatino,
para a gente ver o melhor posicionamento para esse implante no sentido anteroposterior, no sentido vestíbulo palatino, tá bem? Então, em cima disso, vou até descer um pouquinho esse implante, só para a gente poder fazer uma medição. A gente pode até já vir numa ferramenta de medição, bem simples de utilizar, ó, e já avaliar a distância do gap entre a parede vestibular do implante e mucosa. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo que eu estou com um gap de mais ou menos 2,8. Então, a gente sabe que a partir de 2,5 fica interessante para a gente poder trabalhar com uma enxertia, ou de tecido, ou de biomaterial, enfim, ou de membrana, né? E aí, já aproveitando a régua, a gente parte para a distância, né, ápico-coronal, a distância entre a plataforma do implante e a margem vestibular da futura prótese. Isso aqui é um tema fundamental. Perdão, que eu mexi no implante sem querer. Pronto. Deixa eu só fazer por aqui, que senão ele vai ficar pegando na setinha. Pronto. Então, vejam que, nesse posicionamento, o meu implante está a 5,23 de distância da plataforma dele até a margem vestibular da futura prótese. Estão vendo? A gente já viu que talvez o cenário ideal para esse implante fosse ficar entre 4 e 5. Então, o que eu posso fazer? Posso descer um pouquinho mais esse implante, vou deixar em 5 aproximadamente, para 4,5, vou deixar em 5, enterrar um pouquinho mais. Então, veja que a gente está próximo aqui de 5 milímetros entre a plataforma do implante e a margem vestibular do enceramento que eu delimitei. Agora, entendam como é importante a questão da definição da margem, né? Porque é ela que vai orientar para a gente a distância ápico-coronal do implante. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, com o enceramento invadindo a região de defeito, eu teria que afastar esse implante, eu teria que subir mais com esse implante, enterrar mais esse implante, para manter essa zona de área crítica e subcrítica preservadas, entendem? Então, isso é um conceito muito importante que aqui no Exoplan a gente consegue, com uma clareza absurda e uma agilidade tremenda, definir esses conceitos, tá bem? Então, vou tirar, por enquanto, a minha ferramenta de medição e vou vir agora para a medida mesodistal. Olha só girando eu já tenho um corte aqui mesodistal e vou dar uma arrumada nessa distância, vou trazer esse implante mais para o longo eixo, e a todo tempo eu posso vir na reconstrução 3D e ver como é que isso está. Deixa eu tirar o Daikon, vou ligar aqui um cilindro para facilitar a visão de vocês. Pronto. Esse cilindro amarelo aqui eu acho que vai ajudar. Então, por exemplo, eu posso mexer no corte mesodistal aqui e essa movimentação acontece na reconstrução 3D, tá vendo, pessoal? Como existem diferentes formas de se trabalhar nesse sentido, tá? Assim como, vou fazer uma simulação aqui de saída protética, ó, eu vou mexer no corte, vocês vão ver que na reconstrução 3D que vai acontecer. Então, veja que eu estou trazendo no corte, ó, estou trazendo essa saída protética mais para dentro de símbolo, tá vendo? E ele está trazendo aqui na reconstrução 3D. Então, agora eu vou distalizar um pouquinho no corte, e aí ele mexe aqui na reconstrução 3D. Ou eu poderia fazer a movimentação na própria reconstrução 3D e verificar nos cortes, tá? Então, aqui eu já trouxe essa saída para uma prótese tipo parafusada, tá? E com mesodistal mais agradável aqui para esse implante, tá? Deixa eu dar uma inclinadinha aqui. Vou trazer os cortes para a gente ver o que a gente fez, tá? Vou trazer para cá, vou vir para o corte vestíbulo palatino, ó. Então, veja, talvez uma pequena porção desse implante fora de osso aqui, então eu vou inclinar o ápice para a gente manter essa saída para parafusada, tá? E eu vejo naso palatino a todo momento, veja que eu estou com um posicionamento que eu considero bacana, tá ok? Então, nesse caso em particular, o que aconteceu? Depois que eu planejei um implante decisivo central, eu fui partir para o lateral, né? Que a ideia inicial do caso era trabalhar com 2 implantes, né? 2 coroas, 2 implantes. Porém, o que eu vi? Com muita facilidade, ó, eu faço uma medição da zona de segurança do implante até o dente vizinho e vejo aqui que eu tenho 5 milímetros.
Sendo que, pelo slide lá de Sadum, que a gente já apresentou hoje, se o meu implante tem um diâmetro de 3,5, vamos supor que eu vou trabalhar com implante de 3,5 para esse lateral, que seria super comum, eu tenho que ter, mais 1,5 de distância para a margem de segurança desse implante, para completar os 3 milímetros de implante a implante, e tenho que ter mais 1,5 para a raiz do dente vizinho. Então, se são 3,5 do implante, mais 3 de margem de segurança, 1,5 de cada lado, eu precisaria ter 6,5, e aqui eu não tenho. Aqui eu tenho 5 milímetros. Então, eu precisaria sacrificar muito da distância implante a implante, ou precisaria sacrificar muito da distância implante-dente. A gente precisaria sacrificar metade disso. Então, aqui, para esse caso, a gente optou em trabalhar com um implante e 2 coroas. Então, a gente vai ver depois, na sequência cirúrgica, que a gente trabalhou só com o implante no central e o lateral em cantilever. Foi a opção que a gente tomou. Agora, vejam como é óbvio, depois que a gente tem os conceitos claros na nossa cabeça, e a gente tem a ferramenta para olhar isso aqui, é rápido e é óbvio, fica claro para a gente qual é o melhor cenário para o caso. Entende, pessoal? É por isso que o planejamento virtual é tão fantástico, porque ele dá para a gente uma visão que a gente jamais teria olhando cortes PDF, por exemplo, que a radiologia manda para a gente. Então, com muita segurança, com muita clareza, a gente toma as decisões mais acertadas. Tá? Então, vou tirar essa medição daqui, tá bem? E vou trazer agora, para a gente dar sequência, não vou ficar refinando muito essa posição, tá, pessoal, para a gente deixar mais dinâmico aqui, e vou trazer aqui a questão da anilha. Então, veja que ele puxa para a gente uma série de anilhas, como a gente vai trabalhar com EasyGuide no nosso exercício. Então, a gente sabe que EasyGuide, para implantes de até 3,75, utiliza-se o kit estreito, com anilha estreita do EasyGuide, tá? Eu vou confirmar. E aí, veja, deixa eu tirar esse quadradinho da frente. Então, veja que o que aconteceu. Ele trouxe para mim agora a anilha no recorte. Deixa eu tirar o enceramento. Deixa eu tirar o cilindro, para ficar bem fácil de ver. Vou tirar só o cilindro aqui, ó. Pronto. Então, veja, ó, eu tenho a anilha, vou tirar o mouse da frente, tá? Eu tenho a anilha, tenho a mucosa ali na linha verde, tá vendo? Então, eu vejo aqui com clareza, por exemplo, que essa anilha não está tocando nessa mucosa. Percebem? Outra forma de eu ver isso é na própria reconstrução 3D. Então, vou trazer a reconstrução para cá, vou maximizar a maxila aqui, a transparência dela, e aqui eu consigo ver que não há toque da anilha nessa mucosa. Tá? Posso ver isso, inclusive, no corte mesodistal, ó. Ou se há, é um toque muito desprezível, muito pequeno aqui. Tá vendo na mesial? Ó? Tá vendo um micro toque? Ó? Olha só que bacana essa imagem. Então, isso aqui, por exemplo, pela nossa experiência, a gente sabe que isso aqui não é um problema, mesmo que eu fosse operar fechado esse caso. O que não é o que a gente fez, né? Obviamente. Isso é um caso que vai precisar de uma manipulação tecidual imensa. Inclusive, isso já abre outra temática, que é a questão da cirurgia guiada atrelada a uma cirurgia sem corte, né? Que a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Acho válido para o discurso comercial da coisa, né? Mas o problema é quando o dentista começa, por falta de recurso técnico, a optar por essas decisões, tá? Então, isso aqui é perigoso. Então, pessoal, a anilha aqui não está tocando, está com toque muito desprezível. Se fosse um sistema com altura de anilha variável, eu poderia alterar essa anilha aqui mesmo, tá? De uma forma bem simples. E agora, o que é um barato, que é um diferencial do Exoplan, deixa eu só tomar uma água, é a opção da gente simular esse componente protético. Então, vou colocar aqui, ó. Então, eu vou pegar... Normalmente são T-bases, né, dentro do fluxo... dentro do fluxo digital, né? A gente trabalha com T-bases, né? Deixa eu pegar um de 3,5, né, obviamente. E aí a gente tem a plataforma, depois a gente tem a área cimentável, depois o transmucoso. Vou pegar um qualquer aqui, só para mostrar. Vou jogar lá. E aí, veja, ó,
Sem querer já não ficou tão ruim, né? Talvez um transmucoso menor aqui, um pouquinho menor, fosse melhor. Deixa eu tirar aqui, perdão. Enceramento. Tá aqui. Então, aqui a gente consegue verificar, começar a simular a escolha desse componente, tá? Para próteses unitárias, próteses em região anterior, ou próteses unitárias de modo geral, é muito preciso isso aqui. Isso aqui é uma ferramentaça, uma mão na roda, tá? Apesar de no nosso fluxo de trabalho a gente não trabalhar com provisórias indexadas, tá? Quem está um pouquinho mais avançado aí na curva sabe do que eu estou falando, né? São aquelas planejamentos que já vão com a provisória cimentada no componente, né? Ou indexada ao componente para levar em boca. Por quê? Porque a gente opera, né, pessoal? A gente planeja, mas a gente opera. Então a gente sabe que não funciona bem assim. A gente sabe que raramente o implante vai ficar exatamente na posição que ele foi planejado. Porque vai ter um pequeno desvio para um lado, um pequeno desvio para o outro. O implante vai ficar um pouquinho mais enterrado, um pouquinho menos enterrado. Diversas angulações. Então a gente sabe que na prática não funciona bem assim, tá? Bom, e aí eu posso vir brincando aqui com o componente, tá? Deixa eu voltar lá. Pronto. E optar, né? Selecionar lá o componente que melhor me agrade, tá? Vou deixar qualquer um aqui, pessoal, para a gente não ficar investindo tempo. Ó, aqui eu passei muito transmucoso e a área cimentária também, né? Então teria que ser um transmucoso menor, uma área cimentária menor. E a gente vai brincando em cima disso, tá bem? Bom, volto para minha reconstrução 3D. Dou uma olhada na saída protética novamente, só para a gente ter certeza do que está fazendo. Ó. E vou avançar. Então, para mim, eu dou por encerrado o posicionamento do implante, acho que ele está de acordo. Não vou trabalhar com o segundo implante, porque eu não vou ter espaço biológico para isso. Né? E aí vou avançar. Então, aqui ele já me dá a confirmação do planejamento do caso. Então, aqui, inclusive, ele vai me dar o relatório, vou abrir brevemente aqui para vocês darem uma olhada na riqueza de informação que a gente tem, tá? Ele vai gerar um PDF, né? Deixa ele rodar aqui, que eu já mostro para vocês. Relatório esse que normalmente a gente já cria uma pasta do paciente junto com os arquivos dele, né? E já salva, né, tudo lá para depois só mandar para o dentista ou para a gente imprimir para poder operar, tá? Lembrando, pessoal, vocês estão vendo tudo em tempo real. Então, o tempo que ele demora para fazer o processamento é exatamente o que vocês vão ver no dia a dia, tá? Vamos deixar ele pensar. E aí a gente já vai dar sequência. Pronto, ele finalizou, tá? Eu posso vir mostrar relatório. E aí você vê aqui, ó, a riqueza de informações, descrição do implante, a reconstrução que a gente fez, o componente que eu selecionei, as distâncias biológicas, as distâncias de segurança que foram utilizadas, os cortes, tá? Então, corte sagital, corte coronal, tá? E também, no final, uma isenção de responsabilidade, né? Que é falando mais ou menos de que o que se planeja é uma coisa, o que se executa é outra, né? Então, se o cirurgião não souber o que está fazendo no transcirúrgico, não é a cirurgia guiada que vai salvar a vida dele, tá bem? Então, vou fechar o relatório, vou voltar para o caso. Pessoal que tiver dúvida aí, pode mandar no chat, pessoal, mas aqui no finalzinho eu vou parar para responder todas, tá? Não deixem de mandar as dúvidas aí, por favor. Tá ok? Bom, então agora eu já estou avançando para o que eu chamo de segunda parte do software, né? Que é a parte de desenho de guia, tá? Que é um baita diferencial da Exoplan também, que é muito intuitiva, muito rápida de trabalhar. É mais rápido do que em outros softwares que a gente até utiliza aqui no Planning, por exemplo. Tá? Então, vou só avançar aqui. Então, aqui eu não vou perder muito tempo explicando o conceito de cilindro, altura de resina, mas o que eu quero que vocês vejam é que ele gera um cilindro ao redor da anilha e uma área de alívio, onde ele vai tirar toda a resina de guia que porventura ficar aqui alojada, tá? Aí vou seguir direto. Aqui é um conceito muito importante,
que é muito subvalorizado, muito desprezado, as pessoas simplesmente não têm conhecimento, que é com relação a eixo de inserção, que é o quê? Nada mais é do que como esse guia vai assentar na boca do paciente, pessoal. Isso aqui é um detalhe fundamental. O raciocínio, para quem trabalha com exocad, por exemplo, o raciocínio é paralelo ou similar com o que a gente teria para uma placa de bruxismo, por exemplo. Para o dentista aí que não trabalha com software ainda, o raciocínio seria uma ponte fixa extensa, por exemplo. A gente procura trabalhar sempre com segmentos, né? Uma ponte fixa, por exemplo, a gente tenta segmentar ela. Por quê? Porque o eixo de inserção de um arco inteiro é muito mais difícil do que o eixo de inserção de um trecho. E dependendo do posicionamento dos dentes, esse eixo de inserção pode ser um desafio. Então, várias vezes vocês vão ver cirurgias que o guia não está muito estável, mas é justamente por uma limitação de eixo de inserção. Ou vão ter outras cirurgias que o eixo de inserção vai estar mal desenhado e que o cliente vai receber um guia, ou você vai operar com um guia que poderia estar muito melhor estabilizado, por falta de conhecimento dos critérios de eixo de inserção. Então, aqui no software, por exemplo, tem duas formas de fazer, basicamente. A que eu gosto é de posicionar o modelo da forma como eu vejo esse eixo de inserção funcionando, da forma como eu vejo isso aqui tendo um assentamento mais passivo possível, e venho aqui em definir a inserção a partir do meu ponto de vista, e clico. Então, veja que ele recalcula, e veja que ele mudou as áreas de sombra, essas áreas roxas aqui são as áreas de sombra do nosso guia. É como se fosse onde ele vai depositar cera, né, por assim dizer. São as áreas de alívio, as regiões onde o software não vai ter atrito entre dente e guia, tá bem? E aí, definida esse eixo de inserção, eu posso avançar, beleza? Então, agora vai dar uma calculada aqui e a gente vai entrar na tela de desenho, propriamente dito, tá bem? Deixa o software calcular aqui para a gente. Novamente, tomar uma água aqui. Se alguém tiver dúvida, pode mandar no chat, eu vou responder todas, tá? Pelo menos todas que eu souber, né? Mas que a gente não souber, a gente corre atrás. Então, o software vai calcular para a gente e a gente vai poder avançar para a tela de desenho de guia. Pronto. Então, olha só. Já trouxe para a gente, vou até botar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo que ele derrama um véu sobre o nosso modelo? É igualzinho placa de bruxismo na exocad. Para quem já usa, é igualzinho. Para quem não tá acostumado a mexer em software ainda, é como se eu estivesse pegando um véu, um lençol e derramando sobre esse modelo. Tá? Então, o conceito é esse. Tá bem, pessoal? Vou tirar aqui. E aqui eu posso mexer na espessura do guia, não vai ser o caso. Tá? E aqui eu já começo a desenhar o guia. Ó. Dentro do nosso método de trabalho aqui no Planning Center, a gente criou algumas formas de se trabalhar, né? Não existe uma única forma de se trabalhar com planejamento com desenho de guia, tá? Mas a gente criou uma forma de trabalho que, assim, já está validada aí por alguns milhares de casos planejados, tá? E também validado por algumas boas centenas de cirurgias realizadas pela nossa própria equipe, tá? Então, só para ilustrar aqui, um dos conceitos que a gente utiliza é de trazer, por exemplo, até pré-molares, quando a gente está planejando implante na região anterior, para conferir ao guia um pouquinho mais de estabilidade, mas normalmente eu não trago para molares para não começar a comprometer o eixo de inserção da peça. Então, é comum ter os molares fora de arco ou molares vescularizados, tá? Por exemplo, esses segundos molares aqui, jamais eu traria o guia até eles, tá? Então, vou só avançar para vocês verem como é dinâmico. Ele já tem um guia aqui desenhado, tá vendo? Então, assim, pessoal, é muito ágil, muito intuitivo, tá? Praticamente já está pronto o guia, tá? Então, aqui nessa tela, eu tenho algumas ferramentas, tá? A primeira que ele já está me trazendo é a janela de inspeção. Tá vendo aqui nesse menuzinho? Eu tenho algumas ferramentas que a gente usa para desenhar, né? Para ir melhorando
o desenho do nosso guia. Então, por exemplo, eu vou botar uma janelinha aqui, ó, que serve para duas coisas. Ela serve, primeiro, como uma conferência de inspeção, de adaptação desse guia, para eu verificar, para o dentista poder verificar que esse guia está assentado corretamente em boca, através da janela de inspeção, tá? E serve também para livrar o acesso aqui da região anterior para o dentista entrar com os instrumentos. Nesse caso aqui, não é tão importante isso, porque tem um espaço dentro do lado, e é uma região de fácil acesso, né, região central, né? Mas quando a gente vai para a região posterior, essas janelas passam a ter um papel bem importante, tá? Então, vou botar mais uma agora, aqui nesse canino, nesse caninão aqui, para a gente também ter essa... Vou usar as duas mãos, tá? Estou usando uma mão só. Para a gente também ter mais uma janelinha aqui. Cuidado que eu tenho que ter nesse momento é não romper o cilindro da anilha, tá? Então, veja aqui ó, no zoom, é não cortar o cilindro, tá? Porque aí senão vai faltar anilha, vai faltar resina, né? Para a nossa anilha. Botando mais uma janela aqui nesse canino, tá? Deixar assim. Trazer para trás um pouco. Pronto. E aqui nesse braço distal aqui, eu vou botar mais uma janela. E qual é esse conceito, né? Não é aleatório, pessoal. Deixa eu posicionar essa janelinha aqui. Pronto, vou botar uma janelinha de inspeção aqui, bem rapidinho. E não é aleatória essa distribuição. O que eu tenho aqui? Deixa eu jogar para cá um pouquinho. Pronto. Eu tenho 3 pontos. Lembra da história do tripoidismo, do alinhamento? Então, eu tenho 3 pontos para verificar o assentamento do guia. Um na região anterior e 2 na região posterior, uma de cada lado. Por exemplo, eu poderia jogar essa janela para cá. Deixar ela aqui em pré-molares, para a gente verificar esse assentamento. Entende? Então, a gente tem uma metodologia de trabalho desenvolvida para desenho de guia. Tá? Inclusive, eu venho ensinando aí ao longo do tempo para o pessoal da nossa equipe aqui, né? Pronto, então vou deixar aqui. E a gente poderia, por exemplo, fazer barras de reforço, só para ilustrar. Isso aqui a gente faz direto. Um suporte retangular e vou unir ó, um ponto ao outro. Olha a velocidade disso, pessoal. É ridículo, né? É muito fácil, muito rápido. Pronto, já está pronta a minha barra aqui. Porque essa barrinha, para quem opera, pessoal, ajuda muito, tá? Pessoal aí, os TPDs aí que estão na área, pessoal, essa barrinha para esse tipo de caso ajuda muito a ter estabilidade, porque a gente pressiona o guia com o dedão nela, sabe? Contra os dentes. Então dá uma estabilidade danada para a gente trabalhar. É muito bom. Tá? Podem usar e abusar dessas barrinhas assim, tá bem? E aí vou supor que isso aqui está ok. Poderia até personalizar o guia, um texto, por exemplo. Vou botar meu nome aqui, sei lá. Tá? Já joguei lá, beleza? E aí, se eu considerar que meu desenho já está ok, eu posso avançar e deixar o software calcular para a gente essa peça sólida, tá? Então vai terminar agora o desenho de guia, eu já vou mostrar para vocês o resultado. Pô, foi rapidinho, não deu nem para beber água direito. Então, ó, aqui é um outro diferencial que o software tem, que é para poder modelar o desenho do guia. Se eu quiser adicionar material, depositar material, tirar, aliviar, dá para fazer isso aqui. Outros softwares não têm esse tipo de ferramenta. Para quem já trabalha com ExoCAD também, né, esse menu vocês vão tirar de letra, né, porque é bem parecido com o fluxo de lá. E aí, agora sim, eu tenho o nosso guia finalizado. Se ele terminar de calcular aqui, que eu vou mostrar para vocês. E, inclusive, ele também está gerando, simultaneamente a isso, o nosso relatório cirúrgico, o relatório do guia, né? Então, veja que ele gerou um relatório lá atrás, está gerando um relatório agora. Então, por isso que eu costumo dizer que são 2 módulos de trabalho diferentes. O módulo onde eu planejo os implantes e o módulo onde eu desenho os guias, tá? Deixa ele terminar de calcular e a gente já volta. Bom, vou abrir aqui o relatório que ele gerou. Então, olha lá. Desenho do guia que a gente fez, ó.
conceito de offset aqui explicado. A gente não entrou nesse tema aqui, né? Nesse conceito de offset, tá? Mas só para a galera saber, de um modo geral, eu chamo que é a compensação que as empresas fizeram para você fresar o tamanho do implante, tendo guia e anilha, tá? É assim como eu explico o offset. Então, a empresa de implante já fez tudo para você, você só vai fresar exatamente o comprimento do implante, tá? E aqui ele fala das anilhas, dos implantes que a gente selecionou, tem um descritivo aqui, né? Exatamente do que foi feito, e o implante, novamente, um termo de isenção de responsabilidade. Então, normalmente a gente imprime isso aqui e usa na cirurgia ou manda para o cliente, tá bem? Vou fechar. E agora eu vou mostrar para vocês, na prática, né, como é que a gente conduziu esse casinho. Deixa eu só... Pronto. Então, essa é a foto inicial do caso, tá? Da Taíde. Então, dá para ver. Aqui não está tão claro o volume, mas na foto oclusal vai dar para ver a questão da perda de volume vertical, horizontal, né? Atrelado ao caso, tá? Então, a gente vê com os dentes bem manchados, né? Bem com resinas aqui insatisfatórias, né? Depois ele seguiu até na clínica lá de Nero, já deve estar até com o sorrisão mais bonitão. Então, avançando. Então, veja, olha nessa foto aqui como fica evidente, né? A perda de volume, né? Que houve, tá? O desafio dessa regeneração, tá? Nosso guia, salvo engano, foi Epcut esse caso, então por isso que vocês estão vendo essa tag de H6,5, tá? Olha a janela de inspeção que eu planejei, que lá, que a gente acabou mudando essa aqui lá, né? Mas estava aqui, exatamente aqui, né? Então veja, olha o central cortado aqui no guia para a gente poder enxergar a adaptação do guia com o dente, tá? Então para isso que servem as janelas, tá bem? Então vou seguir. E aí começou a sequência cirúrgica, aqui é o punch realizado, perdão, passei, pronto. Aqui é o punch, né? A gente usou um punch circular aqui para o caso, tá? Não é mandatório, né, obviamente, tá? Mas é a técnica de manipulação de cada um também, tá? Sequência de fresagem, né? 2.0, 2.8. Sistema da SIM, pessoal, tem tubo redutor, né? Assim como o da Neodente GM ou do Neodente CM. Então, esses aqui são os tubos redutores que a gente utiliza, tá? Fresagem sempre intermitente, entrando e saindo, irrigação abundante, tá? Continuando a sequência de fresagem. E aqui a instalação do implante, o Epcut, que é um implante de alto travamento, né? A gente tem utilizado para situações desse tipo. E aqui um pouquinho da manipulação tecidual, foi conduzida pelo Igor, né? Igor Paulinelli, faz parte aqui do nosso time. Se alguém não conhece ou não segue, dá uma olhada no Instagram, maiores expoentes aí da odontologia fluminense hoje, tá? Um profissional de altíssimo nível, tá? Então ele começou aqui a utilização de microlâminas, né? Tunelizadores, né? Então, todo aquele descolamento, tá? Enfim, não vou investir muito tempo. Aqui a gente pegou um conjuntivo do palato, acho que eu nem botei a foto do sítio doador. Acho que eu não coloquei aqui, não. Mas, enfim, só para a gente tentar ganhar um pouco de espessura com esse conjuntivo. E aqui já a estrutura estabilizada e o provisório impresso, que a gente imprimiu e começou a caracterizar lá na hora mesmo, na cadeira. Os próprios alunos do curso participaram com maquiagem fotopolimerizável, né? Certo que não é um cenário fácil para maquiar, porque os dentes do paciente tá todo malhadinho aqui, né? Mas, enfim, a gente se virou lá nos 30 para deixar mais harmonioso possível. E aqui, uma imagem com as suturas já tracionando o tecido, né? Os colchoeiros verticais, né? Um pouquinho de resina aqui para tracionar, tá? E o resultado imediato aqui, né? Dá até para ver o fiozinho. Sutura aqui, nylon 6.0, se eu não me engano, tá? Da Texutri. Tinha 5.0 na cirurgia também, mas acho que aqui foi utilizado 6.0, tá? O pessoal da Texutri sempre apoiando aí também os nossos cursos. Sempre muito bom trabalhar com materiais de alto nível. Bem? Então, acho que, bom, pessoal, se alguém tiver dúvida, pode mandar no chat, eu já vou parar para respondê-las, tá?
Bom, e aí eu queria conversar com vocês sobre oportunidade aqui que eu queria compartilhar com vocês, tá? A gente sabe que o mercado, poxa, altamente competitivo, né? Não para de cada vez mais dentista, cada vez mais laboratório de prótese. Então, para quem está, vocês todos que estão aqui estão procurando se diferenciar, né? Estão procurando se especializar, no sentido de se aperfeiçoar, né? De estar cada vez mais competitivo, de estar trazendo as melhores opções para os seus pacientes ou para o teu laboratório de prótese, né? E eu queria te convidar para dar um passo a mais, né? Um próximo passo dentro desse universo, tá? Que seria, normalmente, quando a gente começa a flertar com a possibilidade de trabalhar com cirurgia guiada, com planejamento virtual, a gente fica inseguro, né? De como a gente vai trabalhar com software, se a gente dá conta, se a gente não dá conta, se é muito difícil, se a curva de aprendizado é muito longa, né? Então, em cima disso, a gente, ao longo desses anos, a gente já está com quase uma década de odontologia digital, quase uma década de cirurgia guiada. A gente pensou numa solução para isso, né? Que é de compartilhar a nossa metodologia de trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui dentro do Planning Center há quase uma década, né? Somando o tempo lá da Smart Solutions para hoje, desde a época que nosso professor Diego Zimmermann começou a trabalhar com isso aqui no Rio, que chamou a gente para trabalhar junto, né? Hoje tenho a felicidade de ser sócio dele aqui no Planning. Então, lá atrás, há 10 anos atrás, quando a gente começou isso tudo, a gente veio, ao longo desse tempo, construindo uma metodologia de trabalho que era para treinar os meus próprios colaboradores aqui no Planning, meus próprios planejadores, pessoal que vem para somar com a gente no nosso dia a dia. Então, a gente foi criando um método de trabalho que foi sendo validado, cirurgia após cirurgia, planejamento após planejamento. Hoje, atualmente, aqui no Planning, só para vocês terem uma noção, a gente está chegando na casa de 10 mil casos planejados. Talvez no início do ano que vem a gente rompa essa casa de 10 mil casos planejados, e a nossa equipe, né, o Ralf, Igor, Carla, eu, Luca, Diegão, nossos alunos, os cursos que a gente faz, a gente já tem algumas centenas de cirurgias guiadas, planejadas e operadas pela nossa equipe. Então, tudo isso que a gente veio ao longo dos anos construindo, consolidando, pensando como trabalhar, a gente provou isso na prática, né, pessoal, com as nossas próprias cirurgias. Então, a gente acabou criando um método de trabalho, tá? Um método de planejamento virtual, um método de cirurgia guiada, né? Mais do que planejamento virtual, e que a gente acredita que chegou no momento de compartilhar isso com vocês, né? Então, a gente sabe que a curva de aprendizado no software pode ser muito difícil, né? Eu mesmo, até aprender a trabalhar com softwares que a gente trabalha hoje no dia a dia, bati muita cabeça, e eu acho que você não precisa seguir esse caminho, né? Eu acho que você pode acelerar a sua curva de aprendizado já pegando os bizus com a gente, já tendo esse processo acelerado, né? Essa curva de aprendizado acelerada com toda a nossa metodologia de trabalho, né? Seja quem está começando a trabalhar, quem nunca mexeu no software, tá? A gente, no nosso método, a gente aborda desde os conceitos mais básicos, com os casos mais simples e vai avançando, tá? Seja para quem já mexe um pouquinho, mas não esbarrou justamente na curva de aprendizado, né? Quer ficar batendo cabeça lá. Então, eu já fiz isso por vocês, pessoal, vocês não precisam perder esse tempo. Eu já bati a cabeça por vocês aqui muito tempo. Tá? E seja para quem já trabalha com software e quer partir para casos mais avançados. Tá? Então, a gente criou, dentro do nosso método aqui, uma curva de aprendizado, né? Que a gente vai começando com os conceitos básicos, casos mais simples, e a gente termina com casos de alta complexidade, arcos totais, PF1, PF2, protocolos, os recursos que a gente utiliza no dia a dia, como é que são as ferramentas de planejamento. Então, a gente trouxe isso tudo dentro desse método que a gente entende que está na hora de compartilhar com vocês, tá? Então, qual o investimento aqui do nosso método, né? O valor que a gente pensou, que eu pensei em lançar no primeiro momento, era esse valor aqui de 2.497, tá? Mas calma que o valor final não vai ser esse, tá? A gente, na verdade, comecei a compartilhar, pensar em compartilhar o nosso método de trabalho, contratei uma equipe, né, de assessoramento, né? Vocês já estão acostumados com isso, e eles me orientaram que, para essa primeira turma, né, que está começando com a gente agora, seria interessante a gente não comercializar o produto com preço cheio, sim
oferecer um desconto e algumas condições especiais, tá? Então, primeiro bônus que eu queria conversar com vocês, que a gente vai compartilhar junto com esse método, é o curso de PerioGuide. Então, no nosso curso, eu vou disponibilizar para vocês a metodologia de trabalho para PerioGuide, para planejar PerioGuide. Para quem não sabe, PerioGuide são os guias, né, de aumento de coroa clínica periodontal, né, para cirurgias estéticas, aumento de coroa clínicas estéticas. Então, vou colocar nesse curso todas as aulas de PerioGuide, tá? Como um bônus para vocês, tá? Um curso aí que poderia ser perfeitamente vendido, né, à parte, né, como um produto, tá? A gente vai colocar dentro desse nosso curso, tá? Detalhe, o planejamento de PerioGuide, ele é feito no Exocad, beleza? Não é no Exoplan, tá? Então, esse bônus aqui, a gente vai usufruir dele dentro da plataforma do Exocad, beleza? E aqui, tanto por JCE, quanto por enceramento, DSD, então lá nesse bate-papo a gente esmiuça um pouco as formas de pensamento e vou dar o passo a passo, fazendo planejamentos simultâneos aí do início ao fim com vocês, tá bem? Próximo bônus, que a equipe, né, de lançamento aqui que está me acompanhando falou que seria interessante dar para vocês, para essa primeira turma, né, para celebrar o compartilhamento desse método de trabalho que a gente vem desenvolvendo, seria um desconto de R$1.000 para vocês, só para o pessoal que realmente está participando dessa primeira turma, tá? Então, a gente teria de 2.497, o valor seria 12 vezes de 149,40. Tá legal, pessoal? 12 vezes 149,40. Muito bom, né? Então, o valor super acessível, né? Diria, assim, não vou falar irrisório, né? Mas, tipo assim, um valor muito, muito, muito acessível. Acho que tranquilamente aqui deve ter gente vendendo algo parecido a R$5.000, R$6.000, porque tem muito valor agregado aqui, beleza? Mas tem mais. Então, para quem está aqui na live hoje, tá? E só para quem está na live hoje, não é papo de vendedor, isso aqui eu estou batendo pé, tá, pessoal? Então, quem tiver interesse em adquirir o nosso método hoje, tá? Vai participar da nossa mentoria em grupo. Então, o que é isso? A gente vai ter encontros quinzenais ao vivo, tá? Online, obviamente, né? Porque tem gente do Brasil inteiro, né, pessoal? E a gente vai fazer planejamentos juntos, vai discutir temas teóricos com relação à cirurgia guiada e planejamento virtual, e vai planejar juntos, ao vivo, em colaboração, casos. Sejam casos que eu vou trazer, de diferentes complexidades, como também casos que vocês queiram trazer para a discussão. Então, casos do consultório de vocês, ou casos do laboratório de vocês, casos de clientes de vocês. Então, a gente vai poder trocar essa figurinha junto, caminhar de mão dada aqui, desde do início, né, os casos mais simples até casos com maior complexidade, fazendo junto com vocês. Tá? Então, todas as dificuldades que vocês tiverem, a gente vai estar abraçado aí de mão dadas aí no sentido de caminhar de mãos dadas aí com vocês nesses encontros quinzenais, tá? Sem falar também do grupo de WhatsApp, né, que vocês vão estar incluídos, em que a gente lá vai dar um suporte para tirar dúvidas, né, tudo mais, tanto dúvidas técnicas quanto também as dúvidas com relação ao curso, tá? Então, só para resumir a oferta que eu estou trazendo para vocês, tá, pessoal? Então, mentoria em grupo aí, que um fellow custaria R$4.000, R$5.000, curso de PerioGuide, que talvez custasse o mesmo valor do curso que a gente está vendendo aqui, porque a gente está trazendo para vocês, mas o desconto de R$1.000 aqui, que a minha equipe me obrigou a trazer para o nosso evento, para celebrar essa primeira turma, tá? Então, aqui de 6.497, a gente vai estar com esse curso, com tudo isso que a gente conversou, por 12 vezes de 149,40. Tá legal? Então, o valor total aqui, 1.497, eu acho que é um custo mais do que justo, mais do que acessível, mais do que razoável para o nível, para a qualidade de informação, para uma década de odontologia digital condensada, para você encurtar todos os atalhos aqui. Tá ok? Bom, lembrando, tá, pessoal? Só voltar aqui. A mentoria em grupo é um negócio que vai me dar muito trabalho, né? Então, vai ser somente para quem está aqui hoje, para quem fizer a aquisição do curso hoje, tá? E não tem conversa, já deixei claro para o pessoal que entrou depois, não vai participar disso, tá bem? Então vai ser para prestigiar quem de fato participou da live, quem de fato acompanhou a gente do início ao fim, tá bem? Bom, eu vou só pegar uma água aqui, já volto, me dá 2 minutos, pessoal, já volto, vou só pegar uma água
e vou responder as dúvidas de vocês, tá bem? Só um segundinho, já retorno. Ah, tá. Antes de eu sair, vou deixar no link aqui, o pessoal da nossa equipe vai jogar para vocês o link, para quem quiser já adquirir o curso e dar uma olhada lá nas informações. Minha equipe vai jogar agora no chat aqui para vocês e também vou pedir para jogar no grupo de WhatsApp, tá bem? Já volto, pessoal, rapidinho que eu vou pegar uma água. Desculpa, pessoal, voltei e fui pegar uma aguinha lá. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui para abrir a tela do Zoom. E vou voltar para a gente ver as perguntas, tá? Bom, então vou começar lá de trás, tá? Zavanelli, Pedro, você faz mais cimentada ou parafusada? Não sei se sou eu ou ele está perguntando os clientes, na sua maioria, né? Cara, é mais. Região anterior, ainda assim, é mais parafusada, tá? A maioria trabalha com parafusada. Para a região anterior, eu também preferiria, de um modo geral, trabalhar com prótese parafusada. Mas tem muitas vezes em que o caso, o perfil ósseo, a anatomia óssea, favorece mais para uma cimentada, por exemplo. Então, eu não tenho um padrão. Eu vejo o que fica melhor dentro da morfologia óssea que eu tenho ali, da disponibilidade óssea que eu tenho, e faço a opção dentro do que vai ficar melhor para o caso. Tá? Então, não é algo engessado. Tá? Eu vejo o que eu acho que vai ficar melhor para o caso, onde eu vou ter um melhor aproveitamento ósseo e adapto com relação a isso. Beleza, Zava? Deixa eu descer mais aqui. Então, depois o pessoal começou a falar dos implantes, qual sistema trabalhar, né? O dente ganhou aí de goleada, né? Aí, outra pergunta. Costumam fazer sobre o pilar ou direto no implante? Qual pilar usam? Bom, aí, cara, normalmente, a gente sempre usa o intermediário, tá? Sempre que dá, eu uso intermediário. Eu não trabalho direto na plataforma do implante, não. Às vezes, nem às vezes, que aí dá para usar o micropilar, tem micropilar de 0,8 hoje. Então, assim, de modo geral, sempre trabalho com intermediários, tá? O pessoal falando da Copy aí. Copy é uma empresa bacana, né, pessoal? Tem um kit bem bacana. Ralph, Bedrinha, essa biblioteca já vem com software, precisa baixar. Então, Ralph, no site da Exocad, especificamente no site da Exoplan, você consegue baixar as bibliotecas, né? Quem tem o software original, né? Não vou ser hipócrita de dizer que não existe pirataria, né? Então, quem não tem o software original, não tem um dongle, né? Precisa ficar pegando biblioteca compartilhada e jogar dentro do software. É até fácil o processo de importação de bibliotecas, é bem fácil, tá? Mas eventualmente a gente pode até compartilhar aí com o pessoal as bibliotecas que a gente utiliza, tá? Não tem problema. Até o colega respondeu, tá? Zona de segurança em até 2,5? Normalmente não, Rodrigo. Até 1,5 radial e 2 apical. É assim que a gente trabalha há muito tempo, tá? Então fica um vértice, né, no ápice do implante com 2 milímetros de distância
e a radial de 1,5, tá? Então é assim que a gente trabalha bastante tempo com bastante sucesso, tá? Mais perguntas? Descendo. Uso implante da conexão. Preciso baixar a biblioteca de anilhas. Index sensitiva. Como eu acho? Acho que a conexão já está lá no site da Exocad, já tem a biblioteca Index, tá? Dá para baixar lá, eventualmente depois a gente pode compartilhar isso, se for o caso, tá? Bom, sei que já operaram o caso, mas eu optaria por colocar 2 implantes, 3,5, 2,9 de imagem de segurança, para inserimento prevendo o reanatomizar o espaço mesodistal. O que você acha, Pedro? Bom, cara, a gente na época planejou com 2 implantes e planejou com 1 implante, e aí a gente levou os 2 planejamentos para a cirurgia, na verdade, para o curso, para discutir com os alunos e com os professores, né? Quem acompanhou esse caso foi o Igor, né? Já falei do Igor Paulinelli hoje, inclusive até o slide do Sadum é dele, no sentido de que ficou ali, acho que é quase em uníssono, tá? Que seria melhor trabalhar com implante só, tá? A gente teria uma maior previsibilidade, uma maior estabilidade de tecidos ali. Mas talvez não fosse impossível trabalhar com as zonas de segurança todas reduzidas e 2 implantes, tá? Talvez não fosse impossível, não. Bom, para eu que não sabe nada ainda, qual é o primeiro passo que dou? Bom, Paulo, o primeiro passo que você vai dar é adquirir o nosso método, cara. Então lá você vai ter todo o passo a passo, mesmo para quem nunca abriu o software na vida, tá? E poder manipular as ferramentas ali, tá? E também, né, obviamente, para quem, como eu disse anteriormente, se você fechar hoje, né, eu vou te acompanhar na nossa mentoria lá, então você vai ter todo o suporte que você precisar. Tem como usar implante, conexão T-Base da FF, como teria? Você pode tentar utilizar a própria biblioteca da FF, ou você usa similar, né? Então, qualquer componente, qualquer biblioteca que tenha a mesma altura de transmucoso, a mesma altura de área cimentada, vai servir, né? Como referência. Novamente, no nosso método de trabalho, a gente não indexa, a gente não faz as coisas com o componente indexado, a gente deixa o oco ou perfurado para que seja capturado na hora. E por que isso? Porque a gente opera, a gente mete a mão na brasa, a mão na massa. Então a gente sabe que não funciona assim. Tá? A gente sabe que pode ser uma furada trabalhar indexado, tá? Então a gente trabalha sempre com captura, sempre conferindo o perfil de emergência ali na hora para o melhor acomodamento do tecido, tá? Bom, descendo. Qual o valor ideal para alívio do modelo? Lucas, o alívio padrão do software funciona bem, cara, só que não é uma equação de uma variável só isso aqui, porque você tem que ver a parametrização de impressão, né? Então, a minha sugestão pega um modelo teste, ou uma boca, enfim, um modelo, faz de um jeito, imprime e testa. Depois você volta no software e aumenta o alívio. E aí você imprime e testa de novo, até você encontrar o seu encaixe ideal entre alívio do software e configuração de impressão, tá? Do jogo entre resina e impressora, tá? Então, por exemplo, eu não mexo no alívio com a minha configuração aqui, funciona bem, tá? Mas não existe a resposta fechada para isso, tá? Então, você tem que testar, imprime, testa e vê o que vai funcionar para você, tá bem? Sei que o tema é Exoplan, mas o que acha do Dental Slice? Cara, o Dental Slice, acho que há um tempo atrás, ele era uma ferramenta muito bacana. Mas depois, por exemplo, do advento do Blue Sky Bio, que é um software gratuito de manipulação de Daikon, ele caiu em desuso. Porque, assim, num software 3D real, né, você tem uma infinidade de informação muito superior ao que você tinha no Dental Slice. Inclusive, tanto é verdade que na última atualização dele, se eu não me engano, ou na última ou já na penúltima, eles agora você consegue manipular de forma 3D, como se fosse o Blue Sky, tá? Então, dentro desse cenário, dessa atualização mais recente, eu acho interessante a utilização do Dental Slice. É melhor do que nada, beleza? Deixando bem claro. Melhor você usar o Dental Slice do que você não usar nada. Agora, não se compara como ferramenta de trabalho com um software tipo Exoplan ou outros, tá? Tipo Implant Studio, tipo o Codiagnostics, tá? Enfim, o Exoplan não é o único que existe, tá? Mas, assim, melhor do que nada, vale super a pena. Agora,
trabalhando com o Exoplan, você vai ter uma riqueza, uma agilidade muito maior. Tá? A anilha entra na guia por pressão ou deve ser colada? Tem as duas possibilidades, a gente tem um protocolo interno aqui no Plane, que eu nem sei se eu posso abrir, porque não deixa de ser uma questão de fabricação industrial aqui nossa, né? Mas pode ser feito dos dois jeitos, tá? Você só tem que ver como é que você está imprimindo e se vai dar esse arroxo, né? Para a anilha entrar, tá? Mas pode ser tanto por pressão quanto por colagem, tá bem? E quando a gente fala de colagem, ela pode ser com resina ou com cola mesmo, tá? Lá no Inero, vocês têm curso sobre Exoplan? Não, não tem, cara, só online, tá? Vocês costumam imprimir ou fresar? Pô, guia 100% impresso, tá? Fresar guia é loucura, é rasgar dinheiro, tá? Eu tenho dificuldade quando guia para protocolo. Como trabalho offset? Pré-ajustado no kit que vai usar ou consegue alterar? Não, o offset quem determina, cara, se você estiver falando de offset de anilha, né? É o próprio sistema, né? Então, lá no próprio software, eu tenho a opção de subir, descer anilha. Isso aqui já vem tudo configurado pelas empresas de implante para a gente. Então, não é um problema, tá? Isso aqui é rotina, na verdade, tá? Agora, você ter dificuldade para guia de protocolo é normal, né? Porque é planejamento mais complexo. Então, normal que você tenha mais dificuldade, tá? Mas aqui a gente tentou criar um método de trabalho, de posicionamento, né? De como pensar o caso para facilitar, para agilizar a curva de aprendizado nesse sentido. Pedro, gostaria de saber o segmento da Exocad depois de finalizar o trabalho. Sim. Então, normalmente, Evandro, eu não sigo, né? Por quê? Vai ser operado. Então, quando o camarada operar, ele escaneia o escambório, quando ele for reabilitar, ele já mandei a provisória para ele, né? Provisória transcirúrgica. Então, ele vai capturar a provisória, vai deixar em boca. E no segundo momento, ele vai reescanear, né? Esse camarada com um escambório, por exemplo, vai moldar, enfim. E aí eu faço o planejamento da definitiva em cima desse novo trabalho. Há uma integração, sim, né? Entre um software e outro, tá? E no método a gente conversa um pouquinho sobre isso também. Bem? Tem como dar um alívio no guia para que a anilha entre mais fácil? Estou com dificuldade de inserção em alguma. Tem sim, Lucas. Dá para aliviar lá internamente, tá? E dá para mexer também na configuração de impressão, como o amigo falou aí, o Wilson falou, tá? Mas dá sim para mexer lá dentro na configuração de anilha para ficar um pouquinho mais folgado, tá? Depois dos implantes, qual seria saber o segmento da Exoplan com o seu CAD? Bom, a gente já falou disso, né? Que, da forma, pelo menos, da forma como a gente trabalha, tá? Perguntou, qual a resina em maquiagem utilizados? Sim, importante. A resina a gente imprimiu com o Biocral, da Makertech, tá? Se não me engano, era uma A1 a impressão. Excelente resina, com partículas de cerâmica, tá? E bonita a resina, né? E a maquiagem eu utilizei o sistema da Smart Dent, salvo engano é Smart Shade o nome, tá? Que são pigmentos fotos, tá? E no final eu passo uma camada de palacil, tá? Fotopolimerizável. Inclusive fui eu mesmo que maquiei aquilo lá, por isso que não tá essa obra-prima toda, tá? Valeu, Zava, obrigado, muito obrigado. André, poderia ter colocado implante no 22 e ter sacrificado um pouco da margem de segurança? Então, André, até simulei na época lá do caso e a gente achou que era uma opção ruim, tá? A gente não estaria respeitando distâncias biológicas e a gente tinha bastante diluição central, daria para trabalhar tranquilo com a maior previsibilidade, tá? Sônia, no Exoplan, conseguimos desenhar a guia para instalação de implante? Sim, consegue sim, Sônia. É preciso fazer algumas adaptações, tá? Não é um fluxo 100% fechado, mas eu faço esses planejamentos aqui no Planning. Não gravei conteúdo sobre isso ainda, mas se você quiser, a gente pode adicionar no curso, sim, um bate-papo sobre isso, sem problema, tá? Valeu, Evandro, obrigado. Qual o programa do curso? É o Exoplan, né? Em projeto de protocolo, o Exoplan também realiza? Sim, Sônia, normal. Inclusive, no método, a gente passa a falar sobre cirurgias de esporte também. Só que aqui a gente, para o bate-papo, eu trouxe uma situação de implante em área estética, né, que eu acho mais. Aliás, não é mais, mas é um assunto super interessante, tá? Como se altera a medida do offset? Não sei se você está falando de anilha, Sônia,
Mas se estiver falando isso, é dentro do próprio sistema. Como eu estava utilizando o EasyGuide, ele não deixa eu mudar, porque o EasyGuide é travado em H10, tá? Bom, Wilson, obrigado, irmão. Muito obrigado, tá? O valor é pagamento à vista, deixa eu voltar aqui para te mostrar. O valor à vista é 1.497, tá? E o valor parcelado são 12 vezes de 149,40, tá bem? Tá? Mais perguntas? Valeu, Raul, obrigado, irmão. Isava, o acesso é por quanto tempo? Eu não falei, né? É verdade. A gente deixa liberado aí por 1 ano, tá bem? Pode assistir quantas vezes quiser, tá? E vai, quem fechar hoje vai trabalhar junto com a gente no nosso grupo de mentoria, tá? Fernanda, as aulas serão gravadas? Não, Fernanda, no encontro quinzenal a gente vai fazer aulas ao vivo, tá? Depois eu subo, né, a gravação lá para a plataforma, né? Mas a gente vai fazer essas aulas ao vivo, né, dentro do grupo da mentoria, tá bem? Novamente, é para quem estiver prestigiando aqui a gente hoje, tá? Novamente, perguntando o tempo de acesso, 1 ano, perdão, pessoal, não falei, deveria ter falado. Pedro, não tenho Exocad, como proceder? Marco, para inserar caso, dá para inserar aqui no Exoplan. Lá no curso a gente fala como é que insera, tá? Ou você pode utilizar outros softwares também para inserar, o próprio Mesh Mixer, tá? Mas lá no Exocad dá para no Exoplan dá para inserar tudo, tá bem? Então, não acabei não mostrando aqui para agilizar o planejamento, mas a gente consegue inserar tudo lá. E a impressão dos guias, continuar fazendo com vocês. Marco, dá para trabalhar de várias formas, cara. É muito versátil, né? Então, o que vale a pena investir tempo, a gente investe, o que não vale, a gente terceiriza, tá? Parabéns, obrigado. Gostaria de estar confeccionando os nossos guias. Você acha que a radiologia oferece? Minha dúvida é se eu não sou dentista, mesmo assim aprendo. Por não ser dentista, minha curva de aprendizado seria muito difícil. Bom, Marcelo, cara, existem diversas radiologias. Deixa eu molhar a boca aqui de novo. Cara, existem diversas radiologias prestando esse serviço. Inclusive, concorrente meu que é radiologista, um cara de altíssimo nível. Só não vou falar nome para não levantar, trazer brasa para a sardinha dos outros, tá? Mas é um cara de altíssimo nível e é radiologista, tá? Então, assim, não acho que seja impeditivo. Então, nesse nosso método, você vai aprender tudo que você precisa do início para o fim, e você deve ter dentista batendo aí na tua porta pedindo para você planejar, né? Eu nunca nem entendi muito essa dinâmica dos dentistas procurarem radiologia para isso, mas eu acho que vem da galera que trabalhava mais com os cortes, né, com os PDFs, então acho que depois eu fui vendo que faz sentido, né? Então, super acredito que vale a pena, pelo menos para você ver se é para você ou se não é. Tá? Inclusive, acho que eu nem cheguei a falar, mas tem cláusula lá de arrependimento, né? Se você não gostar, se você achar que não é para você, você tem 7 dias para cancelar o curso, tá? Não precisa nem falar comigo, né? É só clicar lá no Hotmart e cancelar, não precisa nem me avisar nada, não. Você consegue cancelar, tá bem? Valeu, Evandro, um abraço. Valeu, Renato. André, libera 2 anos para quem estiver na live. Vou ver com a equipe aqui se pode, tá? Não vou prometer, não. Bom, acho que era a última pergunta, tá? Então, pessoal, antes de me despedir, queria reforçar. Minha tela está compartilhada? Não, né? Deixa eu compartilhar. Queria reforçar com vocês a questão da mentoria, tá? Não vou abrir para quem entrar depois, tá? Vai ser exclusivo para quem está fechando hoje com a gente o curso, tá? Então, vou só deixar bem registrado isso aqui, tá bem? Somente hoje, tá? E me despeço, deixando os meus contatos com vocês, tá? Aqui eu até coloquei garantia de 7 dias, tá? Para quem comprar e achar que não é para você, o que eu acho muito difícil, tá? E me despeço aí com os meus contatos, tá? Tem o nosso site, meu Instagram, tem e-mail, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo que estaremos juntos nessa, tá?
Muito obrigado, Pedro. Os vídeos do curso ficam gravados? Sim, ficam sim. Inclusive, essa live vai ficar gravada também. Acho que a equipe deve deixar rodando aí por uns 3 dias, acho que até o final de semana, de repente. Para quem, infelizmente, não teve opção de estar aqui com a gente hoje. Sérgio, tem opção de boleto? Cara, não acho que tem sim, Sérgio. Até depois eu confirmo com o pessoal da equipe, mas eu acho que tem sim, tá? Pode ser parcelado tanto no crédito quanto no boleto. Dá uma olhadinha no link aí, vou pedir pro pessoal jogar o link, você entra aí e vê. Vou pedir pro pessoal jogar de novo aqui no chat o link, aí você entra e vê lá, mas eu acho que tem sim, tenho quase certeza, tá? Bom, e aí, tá aqui meus contatos novamente, tá, pessoal? Se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida, eu respondo todo mundo. Às vezes demoro, tá, pessoal? Porque eu faço parte aqui da linha de frente de produção do Planning, então é complicado, né? Eu sou mão de obra, né? Então é muito puxado, tá? Mas eu prometo que eu respondo todo mundo, só ter um pouquinho de paciência. Beleza? Bom, então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente, tá? Gratidão imensa, público excelente aí, super qualificado, gente que está afim demais, gente que está afim de ir além, né? Não é uma gente comum, quem está aqui numa quarta-feira, vai dar 10 horas da noite até agora, é porque é uma gente que quer ir além do óbvio, né? E é um prazer estar com vocês, com gente que quer, tá bom? Então, acho que é isso. Muitíssimo obrigado, tá? Forte abraço a todo mundo aí, contem comigo, e espero vocês aí no nosso primeiro encontro, tá ok? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.